Oi, pessoal. Estamos aqui com mais um Inova FURB Podcast. Eu sou a professora Carolina Krebs e com meu colega professor Christian Krambeck estamos aqui com duas ilustríssimas convidadas, egressas da FURB, que vão contar um pouquinho da história delas, vão inspirar pessoas com suas histórias, vão contar sobre os desafios da sua profissão e mais muitas e muitas outras coisas, né? Super legal. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos começando a segunda temporada 2023 do Inova FURB Podcast. É um prazer estar conversando com vocês de novo aqui e um prazer dar as boas-vindas para nossas super convidadas, né? Ambas egressas da FURB, acho que isso é legal. A ideia do podcast é falar sobre inovação, é provocar, é discutir novos modelos mentais e estratégicos de inovação na cidade, não só na universidade, inclusive, mas também na prefeitura, na cidade, nas entidades, nos movimentos sociais. Então é um prazer estar com vocês duas aqui, a Rafa e a Juliana, né? E vai ser um prazer conversar e bater um papo e ouvir um pouco da história de vocês, não só com a FURB, mas com inovação e como é que vocês enxergam, ou também, né, Carol, com a falta de inovação que a gente muitas vezes vê na FURB, vê em entidades, nas empresas, na prefeitura, nas prefeituras, né? A dificuldade e o desafio que é construir essa inovação de verdade. Tem muito discurso, tem muito marketing, mas como é que é isso na vida real, né? O que é e o que não é. E uma coisa interessante que eu até vou perguntar para vocês, depois, primeiro vocês vão se apresentar, mas que a gente quer saber, né? Já vão pensando agora, porque vai chegar essa pergunta, do impacto da FURB na vida de vocês, tá? Então já vão pensando, mas antes eu quero conhecer um pouquinho. A gente quer saber um pouquinho da doutora Juliana e da doutora Rafaela, né? Um pouquinho, brevemente, mas um pouquinho da história de vocês. Então, sou Juliana, sou mãe de duas crianças, né? A Betina de 10 e o Henrico de 6 anos. Sou delegada de polícia e atualmente estou no cargo de delegada regional. Eu sou egressa da FURB, me sinto muito honrada em estar participando do podcast da universidade onde eu me formei, onde eu iniciei os meus sonhos profissionais, onde eu batalhei, né? Além dos 5 anos que eu fiz o curso de Direito aqui na FURB, eu fiquei por alguns anos frequentando a biblioteca da FURB, estudando para concurso, até que eu chegasse aonde eu queria, né? No cargo que eu queria passar. Meu nome é Rafaela, eu também sou egressa da FURB, eu sou médica, eu também tenho 2 filhos, no caso nós somos cunhadas, né? O Vicente e a Maria Carolina. O Vicente tem 6 anos, a Maria Carolina tem 2. Eu também passei ótimos momentos aqui, acho que foi essencial a FURB na nossa vida, a gente vai conversar até um pouco depois. Eu tenho formação em clínica médica, depois da formação de médica, né, em formação em clínica médica e terapia intensiva. Eu trabalho hoje dentro do Hospital Santa Catarina, na parte de plantão de andar e sobreaviso da clínica médica. E há mais ou menos 1 ano eu assumi o cargo de diretora técnica no Centro de Atenção e Promoção à Saúde da Unimed Blumenau. E é isso, a gente está muito feliz do convite, né, Ju? Eu acho que é bom a gente conversar com as pessoas, até isso, inspirar para que as pessoas busquem crescer mais e se desenvolver. Eu gosto muito dessa parte de inovação, então acho que vai ser um bate-papo bom. Não, e é legal contar as histórias, porque nem todo mundo sabe, né, dos nossos egressos, o que estão fazendo hoje, né, e da importância da FURB para chegar onde chegaram. E a Juliana estava falando, né, doutora Juliana e doutora Rafaela, né, uma do setor judiciário e outra da saúde, contando que parte do tempo que estava se preparando para os concursos foi aqui dentro também, né? Fez uma pós-graduação, então estava sempre se preparando e se aperfeiçoando para conquistar os seus sonhos, as suas metas, né? Sim, eu entrei na FURB em 97 e eu saí em 2002 da FURB. Então eu entrei na faculdade, eu gostava muito de direito penal. Então, eu já visava concurso público, até porque eu não tinha nenhum parente próximo da área jurídica. Então, isso também me levou para a área do concurso público, pelo fato de não ter um parente próximo advogado, com quem eu pudesse trabalhar. Então, na época, o que eu via é que para eu ter uma estabilidade financeira, eu precisaria fazer um concurso público. Então, já desde o primeiro ano da faculdade, eu fui fazendo estágio na área, eu fui no fórum, eu pedi para trabalhar de graça para eu aprender, aí eu trabalhei no fórum, trabalhei no Ministério Público, trabalhei na Justiça Federal, sempre fazendo estágio na área, porque eu já almejava fazer concurso público, né? E alguém te inspirou aqui dentro?
Ou te orientou para seguir essa... Sim, claro, eu respeito muito os professores da FURB, né? Então, na FURB, minhas maiores lembranças são dos professores e as amizades que a gente fez. Então, vários professores me inspiraram. Tem um professor Feliciano, que continua dando aula aqui na FURB, né? O Dr. Tramontim, que também deu aula para mim. Tinha o Dr. Padilha, o juiz que já é falecido também. É até injusto eu mencionar o nome de todos. A doutora Helenice, né, professora até hoje. Vários me inspiraram. Eu gostava muito de vir para a aula. Gostava de escutar as histórias e os casos deles. Ô Ju, isso até a sensação que eu tenho é que a FURB se caracteriza um pouco por isso, né, de trabalhar muito a autonomia e independência dos nossos ainda estudantes, né, essa coisa de ter vontade também pelo ambiente da universidade de ser protagonista e não esperar cair do céu as oportunidades, né, de ser voluntário, de ir atrás, de meter a cara, de buscar. Acho que isso é um comportamento muito inovador também, né, essa inteligência emocional de saber que o construir e o buscar é uma parte fundamental do processo. Não sei se vocês concordam, se vocês se sentiram estimulados dessa forma aqui dentro, né? E quanto isso foi importante para essa transição também, né? Porque a gente sabe que é um pouco traumático eu sei porque eu senti isso também, quando me formei em 2000. A minha filha, eu estava falando, a Maria Laura entrou aqui agora, inclusive, parabéns, né, Ju, por ser a primeira mulher delegada regional. Acho que vai ser uma inspiração para minha filha também, que entrou no direito agora. Mas como é que foi essa transição e esse medo de vocês quando vocês estavam se formando e entrando no mercado de trabalho, e quanto a FURB foi importante ou não, enfim, para essa afirmação inicial, para esse primeiro passo, assim, logo depois de formada? Tanto faz, pode ir. Então, eu acho que a FURB, ela até... Pode criticar, viu? A gente não precisa só elogiar a FURB, eu não tenho nada para falar mal. Eu acho que a FURB, ela tem um impacto muito grande, por exemplo, falando da área médica, sabe? Eu estava comentando antes, que estava gravando outro podcast com 2 colegas médicos, os 2 se formaram aqui, e eu tenho vários colegas médicos que continuam atuando na cidade, que tiveram uma formação inicial deles da FURB. Alguns já eram da cidade e continuaram, claro, porque tem família, mas tem muitos deles que vêm para fazer a faculdade aqui, e mesmo que saiam por um período para fazer a especialização, a residência, aumentar a formação médica, eles acabam voltando, sabe? Então, indiretamente, a FURB contribui para que tenham profissionais na área médica de qualidade e que voltem para a cidade, sabe? Então, eu acho que é muito importante esse papel da FURB, de uma maneira geral, que às vezes até a gente subestima ou não percebe, né? É o papel de uma universidade comunitária, né? Onde forma pessoas da comunidade que podem até sair para se aperfeiçoar e voltam para... acabam voltando e contribuindo. Isso é. Hoje, no meu dia a dia, eu trabalho com vários professores meus da faculdade. O Dr. Sérgio Mendonça, que foi meu professor, era uma referência, tudo. Hoje a gente trabalha, tipo, muito próximo, junto, assim, até... Depois ele foi meu chefe na residência, que eu fiz clínica médica no Santa Isabel. E é muito bom, porque acaba se tornando todo mundo próximo, uma família, e esse vínculo começou aqui dentro. Os estágios também, né, que a FURB proporciona, né, ela está sempre ligada com as entidades, né, para inserir o aluno no mercado de trabalho. Na minha área, no direito, eu acho essencial. Eu tinha isso desde nova, bem certo na minha cabeça. Eu pensava, eu estou na faculdade, é para aprender, não é para ganhar dinheiro agora. A primeira eu quero aprender. E eu tinha isso desde nova, bem certo na minha cabeça. E por isso que eu fui procurando essas oportunidades. E os estágios em que eu fazia, claro, eram sempre oportunidades que eu tinha em razão da FURB, né? E eu acho legal essa preocupação da FURB em inserir o estudante no mercado de trabalho, fazendo parcerias com instituições, com o próprio CAA. Porque cria uma rede, né? Eu acho que essa questão, você falou da família, mas tem a relação familiar, mas tem a relação de rede também, de trocas mútuas, onde as pessoas também, além da amizade, mas também profissionalmente se ajudam no bom sentido, né? De troca, de conhecimento, de apoio mútuo. E tem uma coisa característica em quase todos os podcasts que a gente fez até agora, né, Carol? Que chamou a atenção o quanto as pessoas saem para fazer pós, saem para morar um tempo fora, ter experiências, mas como a maioria volta para cá, né?
Por que vocês acham que isso acontece? O que Blumenau, a região, tem que vocês acham que faz? Porque tem uma coisa do profissional de ponta, enfim, vou para São Paulo, vou para Nova York, vou para o Rio de Janeiro, enfim, né, Curitiba, cidades maiores. E a gente percebeu na conversa que a maioria até vai, fica um tempo, faz um curso, coisa, mas quer voltar e quer se estabelecer aqui. Na opinião de vocês, por que isso acontece? Qualidade de vida que tem na nossa cidade. Então, para Santa Catarina, é uma das maiores cidades do estado, é a terceira maior cidade do estado, mas que a gente tem uma qualidade de vida de uma cidade de um porte menor, né? Então, fica próximo da praia, próximo do aeroporto, tem shoppings, tem bons mercados, tem um bom comércio, boas escolas, tem a FURB, tu tens opções para estudar. E isso já acontecia desde a minha época de estudante, vinha muita gente para cá e continuava, e a gente vê que esse movimento está cada vez maior na cidade. Então, onde a gente vai, a gente encontra cada vez mais pessoas com sotaques diferentes. Então, as pessoas conversando com as pessoas, elas falam que vêm para cá, é por causa da educação. Eu já conversei com várias pessoas, hoje em dia tem muita gente do norte, e eu pergunto por que estão aqui, e vários falam que na cidade onde eu morava, eu não tinha oportunidade para fazer faculdade. Em Blumenau eu tenho oportunidade, tem faculdade na cidade, eu tenho oportunidade de estudar. Eu já escutei vários relatos nesse sentido, então eu acho que está relacionado com a educação, a qualidade da educação, com a saúde, né, com a segurança pública, que é o estado considerado o estado mais seguro do Brasil, é Santa Catarina. Eu acho que a gente tem bastante sorte, porque a nossa região é privilegiada. Como pais, a gente pensa justamente isso. Quando vai buscar um lugar, a gente quer ter a segurança do lugar, quer ter a qualidade de vida, mas a gente também pensa no futuro, né? Que meus filhos vão estudar. Eu ia ficar super feliz que meus filhos estudassem na FURB, porque eu tive uma história que foi muito boa aqui dentro. Eu acho que os profissionais que saem daqui, eles chegam dentro da minha área, que eu vejo assim, hoje eu trabalho com a coordenação dos residentes da clínica médica ali. Como é que a gente se forma, faz 6 anos de faculdade, e depois a gente escolhe a especialização. Algumas especializações têm pré-requisito, fazer 2 anos de clínica médica, algumas tu faz direto, mas eles até acabam passando na clínica. Então a gente acaba recebendo alguns alunos que vêm da FURB e outros que vêm de outras universidades. E inevitavelmente a gente compara assim a formação, e sempre que tiveram alunos daqui, a gente vê que eles têm uma formação boa, sabe? Que eles estão bem dentro do que está para o mercado, dos assuntos da medicina no geral. Então, como pais, a gente acaba pensando no futuro também, no acesso para os nossos filhos. E a gente é privilegiado, né? Porque tem tudo isso aqui. E é uma troca, né? A FURB contribui, depois vocês voltam para contribuir, né? Agora, a doutora Juliana faz parte há alguns anos, né, do projeto do Orange Day, né? Que é coordenado pela professora Mercedes aqui na FURB, já há mais de quase 15 anos. E agora é um evento que faz parte do calendário anual do município, né? Então, onde são colocados temas, né, de violência contra a mulher, contra a criança e assim por diante. E que tem tudo a ver, inclusive, com a sua história, né? Você fez parte aí da delegacia, foi delegada da delegacia... A DPCAM, Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Blumenau. Sim, eu tenho uma parceria com a professora Mercedes aqui da FURB. Desde 2020, eu participo do programa Orange Day, né, que ela coordena, né, levando o nome da FURB para a região inteira. E ano passado eu também participei do programa Orange Day. Esse ano também ela já me convidou. Vai ter em maio de novo. Isso, para participar novamente do programa. E que interessante, né? Esse impacto, essa pegada da inovação, né? Isso que a gente também quer desmistificar. Não é só inovação, não é só tecnologia, não é só sensor, não é só algoritmo. É comportamento, é discutir como a violência contra a mulher é absurda. Nós somos um dos países mais violentos do mundo e como isso é inovador começar a discutir isso e combater isso, né? Falar abertamente Falar a respeito, abertamente, né? Criar mecanismos, programas, mecanismos para enfrentar isso de verdade. Eu acho que isso é muito inovador. É incrível porque é óbvio, é básico, mas é muito inovador ter coragem de fazer e fazer de verdade. Começar a mudar o cenário, né? Isso é muito inovador. A gente até parou um pouco porque o assunto pra refletir, delicado. É engraçado. Fica todo mundo refletindo sobre o assunto. Inovação é transmitir a informação, né? Não é só é transmitir, como no caso da violência, né?
abrir canais de denúncias, que hoje em dia não é só presencial feito na delegacia de polícia, pode ser feito por meio do WhatsApp, pode ser feito por meio do site da Polícia Civil. Então, hoje em dia existem vários canais para se registrar uma denúncia, para se registrar um boletim de ocorrência. E pode ser de forma anônima? Pode ser também, as denúncias podem ser de forma anônima também. E, inclusive, eu acho legal essa aproximação, a gente tem discutido muito isso aqui dentro da FURB também, entre a estrutura governamental e a estrutura privada e da sociedade civil, né? Porque também tem muitos aplicativos hoje em dia que ajudam muito nessa questão de perceber a violência, de denunciar, de avisar, e muitos aplicativos que são privados, inclusive, né? Integrados com a segurança pública. Eu acho que isso é muito inovador, né? Não precisa o público fazer tudo, mas integrar na comunicação, como você falou, e na efetividade, eu acho que faz uma diferença enorme. Sim, como é que é esse dia a dia lá de vocês? Agora que você está né, olhando um pouco o conjunto, como é que é esse relacionamento do pessoal que está na ponta, das policiais, dos policiais, com a visão deles em relação a essa inovação e essa tecnologia como um todo? Então, até janeiro eu sempre trabalhei na base, né? Então eu tenho quase 13 anos como delegada de polícia e sempre trabalhei em delegacia. Então essa é a primeira vez que eu estou num cargo administrativo, que é um cargo de gestão de 12 municípios daqui da região de Blumenau. Como eu vejo? Eu vejo que a segurança pública está pensando em inovação não faz muitos anos. Né? Eu acho que de uma forma mais forte começou a se pensar na segurança pública lá por 2015, 2018, começou muito a se recente, pensar. Né? É algo recente. Eu digo inovação na minha visão, porque se de repente olhar um outro estado do Brasil, achar que fazer um boletim de ocorrência num sistema interligado, para eles isso já é uma grande inovação. Quando eu entrei na polícia, em 2010, já existia esse sistema de boletim de ocorrência, de consulta, de procedimentos interligado no estado inteiro. Mas tem alguns estados do Brasil que ainda não tem esse sistema. Mas eu vejo que de uns anos para cá a Polícia Civil tem pensado muito na inovação. E claro, sempre com parceria com empresas, porque muitas vezes quem desenvolve são empresas privadas que desenvolvem esses sistemas para a Polícia Civil. Mas nós também temos policiais civis que desenvolvem programas para a própria polícia. Que estão na ponta, estão no dia a dia, né? Eu tenho um policial civil nosso, o Peron, ele desenvolveu um sistema de quebra de herbes para análise quebra de herbes para análise das ligações efetuadas por celular. E esse sistema que ele desenvolveu para a Polícia Civil de Santa Catarina foi usado para a Polícia Federal na investigação do caso do Sérgio Moro, agora, das investigações que ele, né, Saiu daqui. Isso, das ameaças que ele estava sofrendo por meio da facção criminosa. E quem desenvolveu foi um policial civil daqui de Blumenau. Que legal. E já fica Isso é inovação. Total. Isso é muito legal, porque quebra aquele paradigma, né, do profissional do século passado, que ele acha, minha função é essa aqui. Né? Não, é muito mais que isso, é pensar a operação, os processos, pensar o impacto disso. Às vezes ele pode ter muito mais impacto trazendo inovação para o processo do que só fazendo aquela repetição, né? Acho que isso é um exemplo muito legal. Assim, até porque o crime também muda, né? Exatamente. Então, até a violência doméstica e familiar não é só a agressão física. Né? Então, acontecem as ameaças feitas por meio de rede social, por exemplo. Então, o crime também mudou, o crime também está, eu digo, evoluindo, né? De uma forma tecnológica. Né? Os estelionatos feitos de formas virtuais. Então, a polícia está sempre correndo atrás também para combater o crime, que ele está mais tecnológico atualmente. Eu, sinceramente, acho que as instituições, as organizações, as empresas e o mundo vai ser muito melhor com as mulheres na liderança. Cara, as experiências que a gente vê mais recentes, assim, é muito nítido isso, né? Acho que por N fatores. E acho que a sociedade precisa se ligar e acelerar mais nessa. Por isso que eu acho que Blumenau está a primeira reitora, Márcia, a nossa reitora mulher da história. A vice-prefeita, né, Maria Regina, a primeira presidente da CIB, a primeira delegada. Então a gente tem alguns avanços, assim, ainda falta muito, mas eu sinceramente acho que pelo perfil, enfim, uma série de fatores, tudo vai melhorar em relação... Não estou puxando o saco de vocês não, tá? Porque é a primeira vez que essa melhoria, mas é verdade, né? eu acho isso mesmo. Né? Ficou intimidado. Às vezes são alguns cargos que estão sendo ocupados por pessoas que fogem do padrão, né?
Porque às vezes só tem o mesmo padrão, muitas vezes as decisões são tomadas sempre da mesma maneira, porque as pessoas pensam igual. Então, se começam a botar pessoas que fogem daquele padrão de sempre, começam a se pensar de formas diferentes. Perfeito, concordo totalmente. E vão surgindo as possibilidades de melhoria, né? Isso. Talvez antes, se não tivesse saído dessa zona de conforto, de colocar um outro personagem, né, com outro perfil, a gente não viria, né? Essa Que é coisa justamente a acontecendo. antítese da inovação, né? Que é assim, senta ali e faz a mesma coisa o tempo todo. Né? Não dá nem tempo de pensar o que seria algo além daquela mesmice, né? Tem Porque uma sempre foi frase, feito. Exatamente. Sempre foi feito né? assim. tem uma frase que eu gosto muito, mas eu sou muito ruim para dar nome para quem falou as coisas, que é: as empresas morrem por fazerem bem por muito tempo as mesmas coisas. Então, assim, eu lembro que quando eu era pequena, um belo dia apareceu lá em casa uma coleção da Barça. Que se eu quisia saber alguma coisa, era lá que a gente tinha que buscar. Impressionante. Hoje o Vicente pergunta: Alexa, quantas Copas do Mundo o Brasil ganhou? A Alexa fala para ele. Quando eu terminei a faculdade, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu comprei foi um livrinho que era o Black Book, assim, que daí ele tinha tipo uns resuminhos que tu levava pro plantão para ficar ali. Hoje pega o celular, tá ali, tá tudo na mão. Então eu acho que, de uma maneira geral, até para as entidades sobreviverem, elas precisam inovar não só na forma de entregar informação, mas também de se comunicar. Porque o que eu vejo, por exemplo, dos mais jovens hoje, eles têm uma necessidade de estar sempre querendo ser surpreendidos, né? De querer coisa nova, de que senão eles se cansam muito fácil. E se a gente não tentar inovar do jeito que a gente vai chamar a atenção deles, até como universidade ou como, assim, pessoas que influenciam, eles não se sentem estimulados e a população parece que, essa geração parece que não vai para frente, É um sabe? desafio constante, está sempre tentando isso. alcançar as expectativas, né? Inclusive aqui dentro, né? A gente tem discutido como é que a FURB se mantém e se torna relevante em 2030. Né? E a gente vive um paradoxo aqui, porque não é toda a FURB inovadora. Né? A gente tem um debate interno para se perguntar: esse modelo que a gente vivia 10 anos atrás não funciona mais. Porque o perfil da geração mudou, a tecnologia mudou, os processos, as relações mudaram. Então, claro, tem muita coisa inovadora. Até já fica o convite, doutora, para a gente pensar soluções de inovação juntos. Nós temos um trabalho bem legal de inteligência artificial que aqui, legal. georreferenciamento, coisa. Então, estamos à disposição Legal. para fazer essa discussão de novos projetos juntos com vocês, né? Com todos, na verdade, com vocês também, Rafa. Mas é um processo constante. E tem gente que acha que, como é feito há 20 anos, é melhor deixar assim. Não é porque deu certo até agora que vai dar certo daqui para frente. Grandes empresas quebraram, Kodak quebrou, outras, sei lá, que não, Vários, né? que não focaram nisso, né? Dentro ali da parte de gestão ali da Unimed que eu trabalho, ali dessa parte de prevenção, promoção à saúde, é isso que a gente tem buscado. Tanto levar informação de um jeito que fique mais fácil e dentro do que as pessoas esperam, por exemplo, as redes sociais, quanto a gente tem, por exemplo, um programa que é de ajudar as pessoas a terem controle das suas doenças. Então, pelo meio do WhatsApp, tem um bot que manda mensagem, é mais para o diabético e hipertenso, que são os cadastrados ali da nossa atenção primária. Então, perguntar como é que está sendo o controle da sua pressão. E a gente vê que tem uma resposta boa: se não está bom, daí no final você quer marcar uma consulta ou quer um direcionamento. Então, para que incentivar as pessoas também a ter esse autocuidado. E essa foi uma forma de a gente consegue, porque às vezes ficar ligando para cada um, despende tempo, Claro. né? Então a gente começa a perceber que às vezes pequenas coisinhas que a gente vai fazendo também vão fazendo uma diferença maior, atingindo mais pessoas. E é uma ferramenta simples. E é simples, isso. E que tá sempre lembrando, né? Porque quando vê, já passou um ano, já passou... E já esqueceu? Já esqueceu, então tu dá aquele toque lá e usa aí a tecnologia e inovação para cuidar da saúde da população, né? Por exemplo, para as mulheres tem um programa ali que é o Florescer. Atualmente é o nome dele, que a gente fornece para fazer mamografia anual para o controle do câncer de mama, né? Então, também, beneficiário, às vezes confundo o cooperado com o beneficiário. As beneficiárias da faixa etária recebem esse alerta para lembrar de fazer o exame, sabe? Olha bem que legal. interessante. E coincidentemente eu estava lendo hoje uma matéria, parabéns Prefeitura inclusive, que a Prefeitura está lançando a telemedicina. Né? Então, Sim, tem isso também. é uma questão inevitável e que a gente precisa entrar nela dentro da universidade. A gente está fazendo também essa conversa, porque aluno de Direito ele já tem que ter na graduação
como é que funciona a inteligência artificial, como é que funcionam essas questões de tecnologia, de computação, né? Dentro de uma visão estratégica, não quer dizer que o estudante de Direito vai aprender a programar, mas ele precisa ter essa visão do que tem de medicina, de arquitetura. E talvez sim, ali que tu vai estimular Claro. a mentes brilhantes a terem ideias, né? Porque normalmente é muito mais fácil para mim pensar numa ideia que vai ajudar na medicina do que para alguém que sabe muito de informática e que não entende do dia a dia do médico, das dores. Então, eu acho que o papel da universidade nesse sentido é importante por isso, para estimular que venham as ideias e que venham... Porque às vezes a ideia vem de uma bate-papo, tipo, a gente aqui sentado, né? Então, é bem importante que tenha isso na grade, com certeza. Na área jurídica, por exemplo, vou advogar, tu vai ter que trabalhar com o sistema judiciário da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, então tu tens que ter conhecimento, né? Como tu vai fazer a tua petição? É no computador? Tu vai ter que saber digitar, usar, né, o arquivo, como tu vai inserir no programa da Justiça, tu vai ter que colocar. Então, é o mínimo que tu tens que ter um conhecimento mínimo de informática. Sendo advogado ou trabalhando como na polícia, tu tens que fazer algumas consultas no nome das pessoas. Né? Eu quero saber numa ação de pensão alimentícia, o advogado. Ele vai consultar para ver se ele acha algum bem no nome. Ele tem que ter essa informação, como ele vai fazer esse tipo de consulta, aonde ele vai achar essa informação. Então, o advogado que tem essa informação, obviamente, ele estará na frente dos demais. E uma provocação agora, doutora. Inclusive para uma situação, se vocês estão preparados para uma situação assim, né? Um bandido, um criminoso, ele vai abrir o ChatGPT, ou outra inteligência artificial, e vai inserir os dados, como eu vou cometer esse crime da melhor maneira possível, da forma mais eficiente e com menos risco de me pegarem. E o ChatGPT, em tese, vai dizer a inteligência artificial, vai explicar, vai processar e vai explicar para ele, né? Como é que vocês veem isso no dia a dia, assim? Então, como eu falei, o crime hoje em dia ele é tecnológico, né? Por mais, furtaram o meu cartão, fizeram o Pix. Às vezes a gente não consegue chegar tão fácil, da forma como foi feito. Entendeu? Tem alguns sistemas ali que eles usam para umas camadas que eles colocam a mais para dificultar o nosso trabalho. Então, hoje em dia, a gente tem que trabalhar... revelar segredos Isso. Mas a gente, assim, está lidando com criminalidade, hoje em dia, tecnológica. Antigamente, o estelionato era o cheque sem fundo. Hoje em dia, mas ninguém usa cheque, né? Não tem cheque sem fundo. Então, alterou bastante. Hoje, especificamente de manhã, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma amiga da minha esposa. Eu vou abrir uma loja de roupa. Você quer participar? Qual o seu telefone? Aí eu botei quando eu estava no final, cara. Aí eu botei o final errado. Daí era assim, botei no grupo você, então eu disse que sim. Agora me faz um print e bota aqui. Daí eu me liguei que alguém hackeou o telefone dela e estava tentando dar um golpe. Cara, e é direto isso, é impressionante. Não, e eles estão cada vez mais profissionais, né? Eu lembro que não faz muito tempo eu fiz uma compra, e realmente eu comprei e recebi uma mensagem, digamos, do sistema de logística da empresa. Dei uns dias depois, falou assim, seu pedido está para ser entregue, nos informe o código que você recebeu por mensagem. Mas quando eu vi, era aquele código do WhatsApp, sabe? Que era para clonar. Daí eu falei, meu Deus, era uma coisa que era muito fácil de cair. Sorte que na hora prestei atenção, que a Ju sabe que eu gosto um pouco dessas coisas, né? Adoro. E deu prestar atenção e não caí, mas era um golpe perfeito, porque eu tinha comprado na loja, já tinha tido o primeiro contato dessa empresa de transporte, e depois veio, claro que tinha mudado o telefone, mas era o desenho, era tudo igual. Então o pessoal tem que ficar com o pé atrás sempre, né? Mesmo tu comprando, tem que ficar na dúvida. Será que é isso mesmo? Não, é isso. Só porque eu vi escrito WhatsApp, eu pensei, não, isso aí deve ser um golpe. Mas a gente tu comentou antes ali da telemedicina. Com a pandemia, as coisas aconteceram muito rápido. Tudo, né? Impressionante. Muito rápido, principalmente na nossa área médica. A telemedicina é uma coisa que eu acho que hoje não é uma opção o médico querer fazer ou não. Ele vai ter que acabar em algum momento fazendo isso, sabe? E não só porque ela facilita o acesso de pessoas que às vezes estão muito longe e precisam de um médico especialista que não tem na área delas, né? Eu tenho uma colega médica que ela é alergista e imunologista, que ela faz consulta para todo o país, sabe? Porque
E os utensílios para fazer a consulta também, hoje ele já tem assim, ó, aparelho que tu escuta o coração à distância, que tu consegue fazer otoscopia. Aham. O Einstein tem um programa assim de telemedicina assim que eles fazem e eles têm tudo já bem escrito. Eu tive umas aulas na pós que eu fiz. Então, assim, é inevitável. E o que aconteceu? Com a pandemia, com tudo, as pessoas ficaram muito preocupadas. As grandes empresas, Google, Apple, tudo, olharam com muito mais afinco. Então, eu arrisco dizer, e nem arriscando muito, que daqui 5 anos a gente vai ver uma medicina, uma entrega da medicina muito mais avançada do que a gente vê hoje. Porque todo mundo foi... Hoje em dia tem o relógio, que se tu tem uma arritmia, ele avisa, olha, você teve uma arritmia, manda mensagem para o médico, manda para a ambulância. Daqui a pouco nem é um ser humano que te atende, né? De novo, porque o pessoal está assustado com a inteligência artificial. Como ela está evoluindo, daqui a pouco uma inteligência artificial, com esses sensores todos, ela vai poder te atender. Eu falo para meus alunos arquitetos, pessoal, mas fica ligado, né? Tem uma outra frase que eu gosto, que também é assim, nenhum homem é melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então, eu acho que nós, como pessoas, a gente tem que estar por dentro. Não pode ignorar, porque eu vejo alguns colegas, tipo, isso aí não vai dar certo. Não, é tipo, isso aí não vai dar certo. As pessoas ainda vão querer ir só no médico. Por exemplo, hoje eu vejo que a rede social, por exemplo, um médico que tem consultório, eu não faço consultório, ele tem que estar. Eu acho que tem que estar ali, porque as pessoas... Compartilhando conhecimento, experiência, coisas legais, né? Mas também porque as pessoas usam como a lista telefônica que a gente recebe em casa ou o Instagram. Muitas pessoas. Então, eu acho que... E quem nega, achando que isso não vai acontecer, não, as pessoas vão vir no meu consultório porque o outro indicou, vai acabar perdendo. Como aquela história das empresas também. Então... Meu Deus, agora me perdi, né? Então, vamos conversar. A falar do ser humano ainda está por trás, eu acho que tem que estar, e que eu acho que as máquinas vão fazer diferença, elas nos ajudam, mas eu acho que o ser humano que buscar estar dentro disso não vai ser substituído, principalmente na medicina. Eu acho que não tem como substituir. Talvez nessa questão de imagem, de setor de ver, ele pode dar um alerta maior que o médico não prestou atenção, mas eu acho que ainda para validar ainda vai precisar ter o ser humano. Posso estar errada, mas... Assim, vai ser um conjunto. Quando a gente procura... Então não pode achar que vão ser coisas separadas. Claro, mas aquela parte humana do olho no olho, né? Que muitos procuram o médico para se sentir até melhor, né? Para entender, não tão bem. Então o médico é aquele afago, aquele que te escuta, né? Tanto que nesse discurso, hoje eu vejo como todas as profissões, existem bons médicos e existem péssimos médicos. E eu vejo que hoje tem umas pessoas que propagam uma medicina que não é a medicina tradicional, não só em relação ao jeito de entrega, mas até assim, de fazer coisas que são absurdas. Que não só elas não deixam de fazer bem, como elas fazem mal para as pessoas. Mas muitas pessoas que eu vejo procurando esse tipo de profissional, que vão lá e pagam 800, 900, R$1.000 numa consulta, quando para doença não pagam, uma inversão de valores, elas vão porque elas procuram o tempo. Porque às vezes o médico que está no dia a dia, mesmo atendendo pelo convênio ou na corrida, ele às vezes não consegue dar isso que as pessoas querem a mais, sabe? De sentar, conversar. É um equilíbrio que às vezes é difícil ter do nível que as pessoas querem. Porque ao mesmo tempo que está tudo indo para a informática, as pessoas ainda têm essa necessidade do estar próximo, do contato. Hoje eu estou bem comercial, então já pensei em 2 pós para a gente fazer uma com cada uma, parceria. A gente tem tentado também construir pós-graduação com parceiros externos, serem professores também. Quem sabe com a Rafa Telemedicina, né? Ou Inovações na Saúde. E com a Juliana, a gente pensar numa pós em crime, já falar com o Feliciano aqui, com o Beduski, junto com vocês, quem sabe fazer uma pós em crimes cibernéticos. Como impedir, né, obviamente, os crimes cibernéticos, mas pode trazer gente do Brasil todo e daqui para pensar uma pós até online que possa avançar nessa questão da segurança pública junto com vocês. Com certeza, fazendo uma parceria com a polícia. Exatamente, legal. Quem sabe vamos pensar nisso aí. Verdade. Já saiu. Já estamos com dois ideias. Produtos e serviços aí. Porque eu acho que você falou uma coisa importante, que no fundo, e a Carol também, no fundo é design, né? Então não tem essa dicotomia, ou é o pessoal ou é o digital. Eu acho que é o design de qual é o momento correto, que a experiência digital é melhor,
e que a experiência presencial é melhor. A gente até brinca aqui na FUB. O ideal era a gente ter aula presencial terça, quarta e sexta aqui só. E segunda e sexta priorizar as aulas digitais, as aulas online. Porque, cara, se todo mundo cansado, numa pressão enorme, imagina se o aluno pode ter na sexta-feira aula online de casa e não precisava vir pegar o trânsito, coisa, não precisava vir para cá. Mas terça, quarta e quinta fica as aulas legais presenciais. Aí ele tem a experiência, então tu vai jogando isso no bom sentido, né? Esse eu acho que é um desafio para a educação. Verdade, Porque concordo. hoje em dia eu vejo as pessoas estão muito depois da pandemia, principalmente, né, em ter aula virtual. Mas Vira o só 880, né? mas só o virtual não é a mesma coisa. A gente sabe, né? Não tem aquela troca de ideias. Sim. No virtual acaba sendo mais frio. Tu não tens aquela troca, aquele debate. Então eu acho que isso é um desafio para as instituições de ensino mesclar o virtual na matéria que dá. E fazer presencial em outras matérias. Isso vai atrair mais alunos, porque hoje em dia os adolescentes, as crianças, elas estão diferentes, como já foi conversado. Nessa pós que eu fiz agora, foi 1 ano. Então, assim, toda quinta-feira era aula online à noite. E uma vez por mês era de sexta-feira, da 1 às 11 e sábado o dia todo. Que poderia até ser online. E, inclusive, assim, eu vou dizer, hoje eles conseguem ter uma entrega de fazer grupos, assim, eu fiquei chocada, assim, né? fazia grupos, assim, no Zoom ali para fazer os trabalhos e tudo, mas também poderia ir presencial, e eu percebo que quem foi no presencial, que acabou conhecendo pessoas de todo o Brasil, outras pessoas, aproveita muito mais, né, a gente cria um vínculo maior, daí hoje tem um grupo que a gente discute casos, diz, olha, eu tô com esse caso, não, o que vocês acham? Daí todo mundo participa, então acho que tem que entrar no equilíbrio, porque o online ajuda muito, até para ter mais acesso para quem não tem, mas eu acho que não dá para a gente perder a parte prática, esse presencial, porque isso faz bastante diferença também, até na formação. Vejo que hoje tem muito curso, por exemplo, de professor, que é online e não tem esse dia a dia, que talvez prejudique um pouco, porque se não tem o contato da prática, né? Porque estar presente, entender, ver os sinais, né? Faz com que as pessoas se conectem, se identifiquem, tenham ideias, né? Uma reação que tu tens, quando eu coloco uma ideia, tens uma reação, pode vir uma outra ideia, que ali no computador nem sempre vem, né? E validar que o que tu tá falando, do jeito que tu tá entregando, tá indo bem, né? Porque às vezes é pela expressão da pessoa. Mas totalmente, né? Eu lembro que eu fiz o ano passado, eles me chamaram para dar uma palestra numa empresa ali, que era sobre 50 mais com qualidade de vida. E basicamente eu apresentei para os meus slides, porque era online. E eu fiquei tão nervosa. Até hoje eu fico pensando, será que eles gostaram ou não gostaram? Porque eu não via as pessoas. E eu não conseguia saber se o jeito que eu estava falando estava indo bem ou não. Ou se era tipo um robô falando e as pessoas... E o jeito que a gente foca também é diferente, né? Porque se tu tá no presencial, tu tá prestando atenção. E às vezes, se tu tá em casa, eu sei que acontece comigo, ô mãe! Aí chama, aí tu sai correndo, aí toca o telefone, aí tu olhou o WhatsApp, a mensagem. E no presencial, não. Tu estás mais concentrado no que está acontecendo. E, bom, vocês que são mães, né? Como é que, incluindo a Carol, né? Eu também. Depois Achei que fosse para mim. Não, para todos. Como é que vocês veem essa geração dos nossos filhos, né? Em relação, a gente falou um pouco no começo, né? Mas em relação, não só à inovação, mas às transformações que estão acontecendo no mundo e o ingresso dessa geração agora no ensino, na universidade, que está vindo, né? Essa geração dos nossos filhos que está vindo. Como é que vocês avaliam a diferença da nossa geração, dos nossos pais, para essa que está chegando? Nossa, são mais impacientes, né? Eles querem tudo na hora. Na minha época, para ver desenho era só de manhã, naquele horário determinado. Sábado de manhã. Isso, para assistir. Assim, hoje em dia não é só o canal de desenho. Hoje em dia tu põe no YouTube e tu vê na hora, Netflix, eu quero aquele desenho, aquele episódio da série. É tudo na hora. Então eles não têm tanta paciência. Isso pode ser um pouco perigoso, né? Isso, assim, e desde pequeno. Não, tem que ficar super de olho. E não focam, né? Eu posso voltar depois? E antes não, a gente tinha que viver intensamente aquele momento, porque era aquele momento. E agora não, então tu nunca e viveu desde intensamente. pequeno, né? Eu lembro, né, o meu pequeno, na época ele tinha um ano e pouco, pequenininho, ele ia na TV e ficava passando o dedo, achando que era o celular ou o tablet. Isso. Vale fazer no álbum de fotografia? Não, aqui tem que se virar hoje mesmo. as TV já são, inclusive, né, agora, né? Agora já dá, né? Então eu tava contando pra Carol que outro dia o Vicente falou pra mim, mamãe, quando eu crescer eu quero ser youtuber.
Daí eu nunca desvalido, eu falo, tá bom, filho, tá ótimo, pode ser youtuber. Daí tá, isso foi num dia, daí no outro dia a gente tava indo dormir, daí ele falou assim, mamãe, você faz vídeos pro YouTube, né? Eu falei, eu vídeo pro YouTube? Não faço vídeo pro YouTube. Daí ele, não, é um que você fica numa mesa, conversa com umas pessoas, porque a gente tem o podcast lá da Unimed. Sim. Daí eu falei, tem, você viu? Dele, eu vi. Quando é que eu quero ser youtuber igual você? Eu falei, não, meu filho, a mãe não é youtuber. Mas eles gostam muito. O que eu vou te dizer? Eu fui uma criança que eu gostava muito de jogar videogame, gostei todas as fases de computador. Meus pais, eles me limitavam, claro, porque tem que ter a regra, mas eles me deixavam ter acesso a isso. Eu sou uma mãe que eu limito, dia de semana eu não deixo, mas eu não sou engessada de que eles não tenham que ter acesso, de que tela, porque eu acho que é inevitável e que vai ajudar para o futuro. Por exemplo, mesmo daí eu tento posar, vou botar desenho, boto inglês, que eu acho que ajuda nessa fase, bota uns joguinhos que sejam mais interessantes, seleciona o que vai oferecer. Mas eu acho que deixar de oferecer 100% também não é uma opção. Porque se pra gente as coisas já foram rápidas, já mudaram tanto, daqui pra frente o negócio como a gente falou, a gente usava, tinha uma Barça na minha casa. Sim. Hoje as crianças nem sabem o que é Barça, as crianças falam com aAlexa ou procuram no YouTube o que querem saber. Então... E descobre que o Papai Noel não existe pela Alexia, né? Não, tudo. A gente tem relação da transição, né? Porque eu lembro quando eu criei o e-mail. Tipo, os nossos filhos, né, quer criar e-mail, já nasce, né? Tinha o Mirk, tive o e-mail do Ball. Durante a faculdade. Até hoje, eu acho que eu tinha 19 anos, enfim. Ficava, mas como é que é? Tem que ter arroba, tem que ter bota no olho. Nem sabe o que é. A internet que caía tanto, tinha aquela musiquinha que se escutar até hoje a gente lembra, né? Tu conectava e ia tomar café, né? E caía. Pra ver se ia pegar. Imagina hoje em dia com os nossos filhos, né? Com a impaciência, né? Tem que ser instantâneo, né? Tem que ser... Mas assim, por exemplo, agora o Vicente, ele tá viciado nessa questão de futebol. Ele sabe falar tudo de futebol. Todos os Copas que o Brasil já jogou. Quantos anos ele tem? As finais tem 6. As finais, quanto que deu, onde foi. Mas ele vai no YouTube, ele procura, que agora ele aprendeu a escrever, daí ele procura futebol Copas, daí ele fica escutando e vai gravando. Então tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. Tem informação, né? Às vezes precisa só que tem que ficar de olho. Né? Claro. Daí ele fala, mamãe, posso ver YouTube, que é na TV? Daí eu falei, pode, só quando eu tô do lado. Daí às vezes eu tô de fala, agora eu posso ver? Eu falei, agora tu pode ver, porque daí eu fico um pouco de olho, né? Monitorando o que tá acontecendo. E se não der acesso, eles ficam pra trás, né? Não tem como. Então tem que ser tudo ponderado, sim, mas ele tem que ter acesso. Outro dia eu vi minha filha, que ela tava no celular, vendo Netflix e estudando com o livro do lado, cara. As 3 coisas ao mesmo tempo. Impressionante. E no WhatsApp tu fala com 4, 5 ao mesmo tempo também, né? Sim, já vi também. E com fone de ouvido, ouvindo música. Exatamente. Já vi lá em casa também. Impressionante. Mas acaba se tornando, claro, às vezes um pouco mais impacientes, por isso que é um desafio para as universidades, hoje eu acho. Porque tu vai ter que entregar para esse público. Tem que encantar. Porque eles querem ser surpreendidos. E é difícil, assim, eu dou aula, né? E aí tu tem o lado que tu tem que estar criando alternativas, mas tu tem o lado também de que às vezes essa impaciência, individualidade, e às vezes pega a inteligência emocional pega pequenas coisas e transforma isso num problema grande que acaba contaminando todo mundo. E a partir da impaciência também. Então a gente está aprendendo a lidar com isso também, professores, né? Porque aí tem nas turmas dos últimos 2 anos, 1 ano, na verdade, que eu estou sentindo um pouco mais esse drama, assim. Estou ficando velho também, mas essa geração está chegando com um pouco esse perfil. Tem as qualidades dela, obviamente, sim. Muitas, mas aí essa junção de gerações acho que é um desafio. Sim, eu percebo também nos estágios, né? A gente recebe os estagiários. Então, às vezes, essa tecnologia rápida vai tirando essa proatividade do estagiário. Então, aqueles que estão ali que sabem que querem aprender, eles correm atrás, o que tem para fazer, o que pede para fazer ele faz, ele se interessa. Mas também tem o estagiário que ele acha que ele é o bom demais para estar fazendo aquela função. Então, isso hoje em dia a gente também vê bastante, né? Acha que aquilo ali é besteira, ele quer pular etapas, ele quer chegar lá, mas como? Eu posso fazer isso, por que eu estou fazendo... E aí ele fala, mas tu tem que respeitar a minha opinião, eu acho que é assim, é minha opinião, essa é a tua, tipo, tu tem muito mais experiência e tá para ajudar, mas não, é minha opinião, às vezes nem argumento tem, mas ele nessa coisa, mas a minha opinião...
as pessoas esquecem que ao mesmo tempo que quando todo mundo é especial, ninguém mais é, né? Exato. Então, todo mundo, é que eu sou muito especial, tá, mas, então assim, todo mundo é muito especial, então é todo mundo igual. E aí, tá, mas Eles beleza, acham que tem que ser onde é que é diferente. que tu já sabe ou já aprendeu, é especial? Mostra então. Aí não vem o conteúdo, né? É porque ele acha que a ação, opinião dele só vale, mas ele precisa Aí na demonstrar, ação né? não funciona, uma coisa é teoria, né? Tu lê, mas vai fazer, vai ter experiência, que isso que E vale, às vezes né? nem na teoria, Carol. Às vezes só no grito, né? Às vezes o cara, porque a minha opinião, nem a teoria tem, quanto mais na prática. E de né? onde vem isso, né? Pois é. Às vezes a gente erra também na educação, né? sim. Quer fazer tudo pelo filho, É. né? A gente faz as coisas, ele não passa por dificuldades. Então eu fazia estágio, pegava ônibus, morava longe. Tinha épocas que eu tinha um estágio de manhã, outro à tarde e à noite eu ia para a faculdade. E hoje em dia a gente vê, eu não vou porque, ou nem avisa porque faltou no estágio, aí avisa no dia porque ele não veio, porque eu estava com dor de cabeça, sabe? Às vezes coisas pequenas porque não estão sendo resilientes, não sabem lidar com as dificuldades. Talvez seja culpa de nós, né, os Porque eu acho que pais. tem uma coisa que é universal, assim, que é importante, se colocar no lugar do outro. A empatia. Acho que, exatamente, acho que isso é fundamental em qualquer momento, em qualquer geração, né? Mas são duas características assim que eu vejo que estão se perdendo. Respeito e humildade. Né? Quando tem humildade, é aquela coisa de fazer um estágio, não, eu quero aprender. Quando eu fiz meu estágio, eu pegava 2 ônibus e eu quase que pagava para fazer um estágio, né? E estava maravilhoso, né? E hoje as pessoas, não, esse estágio eu não quero, não, esse eu não quero, porque acho que realmente está muito acima para ter que... Tem que se sujeitar ao E o estágio. respeito não precisa estar relacionado à hierarquia, né? Eu acho que ele pode estar relacionado ao conhecimento real. Né? Sim. É o respeito a outra pessoa que teve mais tempo, mais experiência e tem mais conhecimento. É só isso, né? Então aquela pessoa ela pode chegar lá, trabalhando, se esforçando, e quando ela chegar lá, legal, ela vai continuar aprendendo e ensinando os outros, né? E às vezes é um pouco pular etapa, né? As pessoas querem pular etapas direto, sem ter legitimidade para isso, né? A Ju falou esse negócio assim do papel dos pais, eu acho que um pouco a gente tem culpa mesmo. Eu lembro que uma vez eu vi uma frase de uma moça que era assim: qualquer coisa que você fizer pro teu filho, que ele já tenha capacidade de fazer sozinho, você vai estar atrapalhando o desenvolvimento dele. Então, claro que com a vida moderna, com a inovação, com tudo, a gente vai... As mães foram para fora, os pais também, não vou botar só culpa na mãe, porque é da família no geral. Então, às vezes, a gente tá tão cansado, né, tão na correria no dia a dia, que fala, meu filho, vou botar roupa. Daqui que a mãe bota pra ti. E daí, as coisas vão, tipo, a criança já vai perdendo a autonomia. E essas crianças são as que chegam pra gente hoje, já numa idade mais avançada, e elas são tão acostumadas que tem sempre alguém fazendo pra mim. Se não fizer, alguém faz. Que se não fizer, alguém vai fazer. Então, é ruim isso pro futuro. Com certeza. Uma coisa que a gente tem que pensar como pais, assim, que nós estamos formando E aí crianças. entra a hipocrisia machista, que fala, mas viu, o preço das mulheres vir para o mercado de trabalho? Isso. Mas isso é um problema que a sociedade precisa resolver. Sim, é um conjunto, que né? fique justo para a mulher, para os filhos e para todo mundo. Então é uma coisa que a gente tem que aprender a resolver, né? É um desafio, mas a gente tem que resolver junto. Nisso de fazer tudo para os filhos, né? Até escutei um professor daqui da FURB, conversei com ele até estava mencionando que hoje em dia os pais, o filho entrou aqui na FURB, na faculdade, mas os pais não deixam nem ele atravessar a rua. Tem filhos que os pais dão uma volta, passam ali pelo Giasse, dão uma volta, tem que parar na frente da FURB, porque o rapaz está na faculdade, mas acha que ele não tem condições de atravessar a rua. Né? O filho não tirou a média, o pai liga para o professor da faculdade para reclamar da nota do filho. O filho ele não se resolve mais, já tem 18 anos, e os pais, o filho é adulto e os pais continuam querendo resolver o problema dos filhos. E isso vai tirar essa proatividade, acaba tirando do profissional, né? É legal, né? Que cada tema a gente pode fazer um podcast, né? Segurança pública, a questão da nova geração, tudo, né? Educação. A gente vai botar na listinha ali. Já tá aqui algumas, né? A gente está indo um pouco para a reta final. Vou trazer um tema novo aqui para ver a opinião de vocês, como é que é no dia a dia de vocês. Que acho que é um tema bem importante, que é a questão da sustentabilidade, né? Como é que está essa discussão? Claro que tem relação com a inovação, mas a questão do aquecimento global, como é que nas áreas de vocês tem se falado, tem se preocupado com a questão da sustentabilidade especificamente?
Ou não se tem, ou ainda é muito cru, ou muito inicial, né? Bom, no Estado, começou alguns anos atrás um projeto que era o Governo Sem Papel. Claro, a gente ainda usa papel, mas muitas coisas a gente entra com um sistema do Estado chamado SGPE, então a gente comunica com qualquer órgão do Estado por meio de um sistema próprio. O judiciário hoje em dia, a gente usa aqui, né, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem um programa EPROC, que também não usa mais papel, é tudo colocado dentro desse programa. A Polícia Civil, até o final do ano, vai entregar o inquérito civil digital, também não utilizando mais papel, né? É o próprio arquivo, né? Então, hoje em dia diminuiu muito o nosso arquivo, a utilização de papel. O boletim de ocorrência que pode ser feito virtual, ou seja, tu não precisa arquivar, tu salva no teu computador, tem ele ali. Às vezes até uma própria denúncia que você faz por meio do site, fica salvo no seu computador, você não precisa imprimir o papel. Então eu acho que os governantes, claro, de uma maneira talvez um pouco mais lenta do que as empresas privadas, até porque o setor público ele é burocrático ainda, né? Mas eu acho que os governantes têm pensado nisso. Ô Ju, tu já pensou na tua coordenadoria, como é que chama, né? Quando é regional? Regional. Inovar e propor carros elétricos para os agentes ou até bicicleta? Olha, o problema, primeiro, o carro elétrico é o preço, né? Tá. É muito caro. Ainda então, é, né? muitos carros nossos, a maioria é manual, né? E a gente Nem já fica... automático. não é nem automático, por causa do gasto em si. E bicicleta, assim, né? Tipo, elétrico, seria uma. Tem Mas como é que a legal da gente PM, leva? né? Mas como a gente leva o preso também, né? Não, Então entendi. também tem Tem que isso, ser né? tem que ser talvez para algumas situações, né? E levar o preso da carona, na carona, Isso. você meio... Porque às vezes para fazer o trabalho administrativo, Sim. que a gente chama do expediente, hoje em dia é pouco usado. Porque tudo por e-mail é o sistema. Não preciso de um policial para fazer esse tipo de trabalho. Mas carro elétrico, sim, o problema é o custo, né? É o preço. Ainda é caro, ainda é inacessível. Né? Tem um programa bem legal que é da PM aqui de Blumenau, que eles têm o pessoal da bike elétrica. Isso. Eu acho muito legal, sabe? Claro, não é que todos vão andar de bike, Isso. mas Mas algumas tentar regiões... Em algumas Reduzir, né? atividades dá para ser Região feito. central faz o patrulhamento de forma E ostensiva. essa presença é muito legal também, Isso. além do... Com certeza. Da parte hospitalar, dessa questão de sustentabilidade, principalmente falando do papel. A gente já teve muito papel para o prontuário, para prescrever. Hoje tem um sistema que tem assinatura eletrônica, porque antes, até pouco tempo, 1, 2 anos atrás, a gente tinha o sistema, mas tinha que imprimir para assinar. Daí agora veio a assinatura eletrônica, então assim, basicamente, eu entrego um papel para o paciente, que é quando ele vai de auto um sumário, porque ele possa levar para os outros lugares. E a tendência é que isso daqui a pouco fique informatizado de alguma forma. Para os consultórios médicos, hoje tem programa que faz receita, que já vai com assinatura digital. Então, eu acho que isso tem avançado bastante, essa questão de ir junto com a inovação, né? É o que a gente vem falando, que é o que traz isso. Legal. Eu que tenho que fazer o caminhamento para o final, cara? A gente combinou, né? Então, chegando já no final, a gente queria convidar vocês para fazer as considerações finais, mandar algum recado, alguma coisa. Como é que vocês veem, se vocês falaram que querem continuar morando em Blumenau, como é que vocês veem o papel dessa nova universidade, dessa coisa, na inovação, na sustentabilidade? Qual é o recado de vocês para essa galera que está nos assistindo aí e que vai pensar, debater e viver e tentar aplicar a inovação, né? Bom, eu enxergo a FURB comparando, né, com que, na minha época, eu saí da universidade em 2002, e eu acho que para ela continuar tendo o número de alunos e fazendo a diferença no nosso município, que a gente tem consciência disso, né? A FURB faz diferença para Blumenau e para a região e para o nosso estado. É só a gente ver, o prefeito de Blumenau é formado na FURB, a vice-prefeita, a reitora da FURB é formada, a presidente da CIB, né, Cris, que você falou, é formada na FURB. Quantos prefeitos Blumenau já teve formados pela FURB? Quantos médicos, né? Quantos vereadores, profissionais engenheiros, arquitetos, a FURB já formou, dando uma condição melhor de vida para todas essas famílias e para a comunidade no geral. Então, para a FURB continuar com esse papel que é essencial para o nosso município,
é a tecnologia, né? Ela tem que se reinventar de forma tecnológica. Eu acredito no que a gente conversou, mesclando um pouco de aula virtual com aula presencial, porque faz com que o aluno não precise ficar se deslocando e pelo custo também, né? Reduz às vezes o custo da própria universidade. Então eu acho que ela tem que se reinventar nesse sentido, reduzindo custos, né? E facilitando também um pouco a vida do aluno, não facilitando como a gente falou, porque também não dá para ficar facilitando tudo, porque tira essa iniciativa, proatividade do profissional. Eu enxergo que o futuro da FURB é nesse sentido. Legal. Acho que a Ju falou tudo, né? Não sobrou muita coisa. Eu acho, sim, como a Ju falou, a FURB é essencial para a nossa cidade. Eu acho que ela nos ajuda a fazer com que nós tenhamos melhores profissionais e, com isso, traga essa qualidade de vida que a gente comentou que tem aqui para todos, né? Porque são essas pessoas que acabam construindo o futuro. Como mãe, eu vejo que a FURB traz segurança de que vai ter uma opção boa para os nossos filhos no futuro. Então, eu acho que é isso. A gente começar a falar sobre inovação ou começar a pensar a respeito disso, eu acho que já é um grande caminho para que as coisas venham a acontecer. Porque se a gente também não falar sobre isso ou achar que está acontecendo, que não cabe a nós, a gente acaba passando batido, né? Como se diz. Acaba não trazendo isso à tona. Então, parabéns para vocês pelo podcast. Eu achei muito legal. Eu fico muito feliz por terem me convidado. Eu incentivo bastante as pessoas a fazerem medicina. A gente até acabou não falando muito sobre as coisas como aconteceram, mas eu acho que as pessoas têm que ter metas para a vida, mas que elas não podem se engessar nessas. Quando eu estava na faculdade, eu queria fazer dermatologia, que não tem nada a ver com terapia intensiva, que é a UTI. Mas as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo, eu fui me vendo diferente, e não é porque hoje que eu não sou uma dermatologista que eu não sou feliz, inclusive, penso, meu Deus, como é que eu queria fazer dermatologia, sabe? Então, acho que as pessoas têm que deixar as coisas irem acontecendo, fluir, porque senão a gente perde grandes oportunidades se a gente deixa isso passar. Legal ver a visão de vocês em relação à universidade, como que ela tem que se adequar, né? E a gente está no caminho certo, já vem fazendo isso, já vem trabalhando o digital com o presencial, interagindo com a comunidade, interagindo com as indústrias, né? Validando, inclusive, trazendo problemas né? reais para dentro das disciplinas, com a trilha da inovação, né? Exatamente. Então a gente tem projetos bem interessantes assim, nessa direção. E hoje a gente valida muitos produtos que estão no mercado, passam pela FURB para depois ser comercializado, né? E isso com envolvimento de graduação, pós-graduação, professores, né? Então a gente está ali todo mundo interagindo. E é muito bom ouvir que vocês esperam isso da FURB, né? Então já está trabalhando nesse sentido. E também ter o senso crítico e autocrítico, né, Carol? A gente sabe que a FURB tem problemas, né? E tem áreas que a gente precisa inovar mais. E a gente tem feito essa discussão justamente que é o papel de uma universidade, né? A gente não falou sobre o erro aqui, né? Não vai dar tempo. Mas como é importante estimular o erro com aprendizado rápido com o erro, né? As pessoas não ter medo de errar. E a gente está desenvolvendo esse ambiente aqui para o aluno nosso não ter medo de errar, mas errar com consciência, com inovação, buscando a inovação e aprender com o erro e retroalimentar, né? Então foi um prazer estar com vocês todos que estão nos assistindo. Prazer enorme de debater e discutir com vocês, né? Foi um aprendizado bem legal. E fiquem à vontade, a FURB é a casa de vocês, né? Da comunidade. Sempre que vocês tiverem ideias, projetos, a gente já falou sobre alguns aqui, estamos à disposição depois do programa, inclusive. Mas isso é um recado para todos os empresários e todas as pessoas da comunidade, das instituições. A gente quer cada vez mais construir projetos junto com vocês, trazer para dentro da universidade, levar para dentro da empresa, da prefeitura e co-criar junto, né? Acho que esse é um dos papéis da universidade do futuro. Então, muito obrigado e parabéns pela trajetória de vocês. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima, galera aí. Nova FURB aí. Vamos compartilhar nas redes e mandar ver aí. Novidades na próxima aí. Tchau.